Mateus 24, versículo 36, e a gente vai até o 44. Amém. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entenda isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Até aqui. Amém? A gente sabe que a gente está vivendo os últimos dias. Podemos dizer que são os últimos segundos nossos aqui na Terra. E tudo que Deus vai fazer, Ele anuncia antes para os seus filhos prepararem. Tudo é avisado. Nada que Deus fez nessa terra não foi avisado pelos homens. Tudo Deus avisou. Mas Deus avisou todo mundo? Não, Ele só avisou aqueles mais chegados. Ele sempre levanta um aqui, outro acolá, para poder orientar o povo. Orientar as coisas, do que Ele vai fazer. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele foi e avisou Abraão, que era o mais chegado, era o que estava mais perto. Então tudo o que Deus Ele vai fazer, Ele anuncia antes. A gente sabe que a gente está vivendo os últimos segundos. E nesses dias para cá, de 2021 para cá, a gente aprendemos junto, né? E eu passei para vocês tudo que o Espírito Santo tem me passado, eu tenho passado para vocês. Uma das coisas que a gente começou a estudar foi a recitar a palavra. Isso desde 2021 que a gente está falando sobre fé e a gente está falando de recitar a palavra. Depois que a gente parou, entrando na parte de recitar a palavra, nós estamos falando sobre identidade. Falamos muito sobre identidade. Quem nós somos em Cristo. Não é isso que a gente tem visto? Quem nós somos em Cristo. Depois eu passei para vocês a necessidade de a gente voltar a falar em línguas. Por quê? Porque quando a gente começa a orar em línguas, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo começa a limpar de dentro para fora. Na semana retrasada, eu já comecei a falar com vocês a importância de a gente voltar a fazer jejum. Então começa a se preparar, porque a gente vai voltar a fazer jejum. Por quê? Porque Deus está anunciando que a vinda de Jesus está perto. E se a gente não tiver com todas as armaduras, a gente não vai suportar. A gente já está vendo a direita, a esquerda, como é que as coisas já estão funcionando. E Deus está nos alertando desde 2021 para cá. Se preparem. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Vai ser como nos dias de Noé. Uns estão casando, outros estão dançando, outros estão trabalhando. Ninguém está esperando. Aí aqui ele fala, no dia que não penseis, é o dia que ele vem. Então a gente tem que ficar atento. O quê? Que tudo que Deus Ele vai fazer, Ele nos alerta. Ele nos alerta. Antes dele mandar o dilúvio, Ele mandou Noé anunciar. Noé estava falando. Noé não construiu a arca de um dia para o outro. Demorou anos para Noé construir aquela arca. E ele estava anunciando. Só quem que foi salvo? Só a família de Noé. Por quê? Noé era egoísta? Não, Noé falou, só que ninguém acreditou. E nesses dias é a mesma coisa. Deus tem nos orientado, recite a palavra, ore mais, busque mais, vamos se preparar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor.
Então Deus ele tem nos ensinado, Deus ele tem nos orientado. E a gente tem que estar esperto. Porque Deus ele faz acepção de pessoas se a gente estiver ali com Ele. Deus ele cuida de quem tem compromisso com Ele. Isso é desde o Antigo Testamento. A gente viu lá na terra do Egito, lá quando houve aquelas pragas no Egito, os filhos de Deus não foram atingidos. Os hebreus não foram atingidos lá no Egito. Somente o povo de Faraó. E é assim nos dias de hoje. Se a gente buscar, se a gente tiver uma comunhão com Deus, nós não seremos atingidos. Como diz no Salmo 91. Só que a gente tem que estar onde? No esconderijo. A gente não pode estar visitando o esconderijo. Nós temos que estar no esconderijo. Para que Deus, na hora, ele nos socorra. Então a gente vai ver hoje alguns profetas. Vocês não precisam abrir, eu vou falando. Amém. Alguns profetas que Deus anunciou. Antes de Jesus nascer, Deus ele anunciou. Vai ser desse jeito, vai nascer em tal lugar. Então eu vou falar alguns profetas aqui, aí vocês não precisam abrir, porque tem bastante para a gente tomar tempo e eu conseguir ler todos. Isaías 7,14. Diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Então, antes de Jesus nascer, Deus ele anunciou pelo profeta Isaías: a virgem conceberá. Quando José ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele estava arrumando um meio de sair fora e deixar Maria. Só que ele estava arrumando um meio para não prejudicar ela. Só que de noite o Espírito Santo veio e falou com José. Lembrou dessa passagem de Isaías. Sabe que a virgem ia conceber. Então aqui Isaías foi um profeta muito antes de Jesus nascer. Isso aqui é prova que Deus ele anuncia. Amém? E ele está anunciando que Jesus está voltando. O outro é Isaías 9,6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqui Isaías já fala do nome que seria chamado. Sabe? Tudo é anunciado. Deus ele não deixa a gente sem avisar. O Isaías 53 diz assim, o 2: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, e não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência. Aqui Isaías já estava profetizando o que Jesus ia sofrer na cruz. Que ele ia ser todo desfigurado. Então, Deus, ele manda os seus profetas, ele manda os seus filhos anunciar o que vai acontecer. E a gente está vendo que a gente está vivendo os últimos dias. Então é hora de se preparar. É individual. É igual almoçar e jantar, se alimentar. Ninguém pode comer por vocês, pode? Alguém pode comer por mim? Não. Alguém pode ir no banheiro por vocês? Não. É tudo individual. A nossa vida com Deus também é individual. Sabe? A gente não pode nem salvar os nossos filhos, nem os nossos filhos podem nos salvar. É verdade. É individual. O Isaías 53:9 diz assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Aqui ele fala que ele ia ter um túmulo novo. Jesus ele foi colocado num túmulo novo, que foi o de José de Arimateia, que vai lá e pega o corpo de Jesus e coloca num sepulcro novo. Então Isaías já tinha profetizado isso antes,
que é assim que ia acontecer. Então a gente tem que ficar atento aos sinais, atento às coisas que têm acontecido e buscar mais, cada dia mais. 53:3, que diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então aqui Deus ele fala o plano de salvação, o plano de resgate nosso. Que Jesus ele foi transpassado, ele foi ferido por nossa causa. Então Deus ele conta cada detalhe. Aqui, nesse que nós lemos, ele contou tudo para Isaías, mas a gente vai ver outros profetas. Nós vamos ver o Zacarias 9:9. Que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Aqui Zacarias profetiza, em épocas diferentes de Isaías, que ele ia montar em um jumentinho. Então, cada detalhe que Jesus passou na terra, Deus ele contou para profetas em épocas diferentes, em local diferente, em cidade diferente, tudo diferente. E não é diferente no dia de hoje. Amém? Não é diferente no dia de hoje. Tem Zacarias 13, versículo 6, que diz assim: se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, e ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Aqui fala da ferida de Jesus. Ele não foi ferido no nosso lugar? Foi ferido no nosso lugar. Miqueias 5:2. Depois eu dou o texto para vocês copiarem. Miqueias 5:2. É que tem mais versículo. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Aqui fala da Belém Efrata, que era pequena, mas de lá ia sair um governante de Israel. Então o que a gente vê? Os profetas, aqueles que buscavam a Deus, aqueles que tinham comunhão com Deus, Deus ele contava as coisas. E não é diferente hoje. Deus ele conta os seus segredos para aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão buscando. Entende? Deus ele quer se chegar a nós, mas somos nós que estamos cheios de coisas. Lembra da bolsinha que eu apresentei para vocês? Então é a mesma coisa. Deus ele quer entrar, mas a bolsinha está cheia, o coração está cheio, a mente está cheia. Sabe? A gente tem que se esvaziar diante de Deus para que Deus venha nos encher da presença dele. Amém? Salmo 2, versículo 6. Que diz assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Até o salmista aqui, ele fala do nascimento de Jesus. Agora eu quero que vocês abrem aí Mateus 3:1. E quero que vocês abrem também Marcos 1. Abre primeiro Marcos 1, por favor.
Achou Marcos? Amém. Não achei não. É depois de Mateus. Mas segura Mateus. Segura Mateus aí. Depois de Mateus. Marcos 1. Achei, mas tô chegando lá. Esses são mais fáceis de achar do que os profetas. Pronto. Que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam vereda reta para eles. Aqui é João. João, ele foi enviado para preparar o caminho. Ele foi enviado para pregar. Antes de Jesus pregar, João começou a pregar, preparando o caminho. Então Deus, ele manda sempre alguém para alertar. E ele está sempre nos alertando. Esses dias ele tem nos alertado para a gente se envolver com as armaduras que ele deixou disponível para nós. A gente lê sempre Efésios das armaduras que Deus deixou. E a gente tem que se apossar dessas armaduras. Nós temos que se apossar da nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Nós somos o quê? Nós somos... O que nós somos, Lúcia? Eleita. Exatamente. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu queria aquilo para me decorando. Tem que decorar. Por quê? Porque tem que fluir. A palavra de Deus tem que fluir dentro de nós. Glória a Deus. Tem que fluir dentro de nós. Aqui, João Batista, ele foi enviado na frente para anunciar que Jesus estava vindo. E hoje, várias igrejas, em vários lugares, também estão falando que Jesus está voltando, está anunciando. Da mesma maneira que João Batista anunciou que Jesus estava na terra, a igreja que busca, que fala da palavra de Deus verdadeiramente, está anunciando que Jesus está voltando. Mas muitos não estão escutando. Nós temos que se preparar. Nós estamos anunciando que Jesus está voltando. Eu estou anunciando para vocês que Jesus está voltando. Nós temos que se preparar. Agora falta pouco. É menos do que ontem. Aí a gente escuta assim: mas tem tanto tempo que Jesus está falando que está voltando. Gente, ele está só esperando o último se converter. Ele só está esperando as igrejas começar a pregar o reino. É isso que ele está esperando. Na hora que a igreja começar a pregar o reino, ele volta. Sabe? Ele volta. Quem é que não está fazendo o trabalho? A igreja. A igreja tem que pregar o reino. A igreja tem que pregar quem nós somos em Cristo. Reino, a gente tem... Quando a gente fala de reino, a gente faz parte desse reino. Mas quem nós somos no reino? Nós temos que pegar essa identidade para nós. Glória a Deus. Aqui, quando a gente vê aqui de Marcos, está escrito em Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. Da mesma maneira que João anunciou o caminho para Jesus andar na terra, João começou a pregar: o reino de Deus está perto, está próximo, está entre nós. Da mesma maneira, eu estou pregando para vocês: Jesus está voltando. Da mesma maneira que João falou, eu estou falando: Jesus está voltando. Vamos se preparar. Vamos se preparar, porque a gente tem que se preparar e ajudar outros. Vamos se preparar. Amém. Amém? Vamos se preparar meditando na palavra, recitando a palavra. A palavra de Deus tem que ser recitada. Não adianta a gente pegar a Bíblia só no dia do culto. Tem que ser recitada a palavra de dia e de noite. Deitado, andando pelo caminho. Tem que recitar a palavra, porque a palavra é a nossa proteção.
É a nossa proteção. É a nossa veste, a palavra de Deus. É o nosso alimento. A palavra de Deus é mais importante do que o nosso próprio alimento. Porque a palavra de Deus fortalece nosso espírito. O nosso espírito tem que estar forte. Porque se a gente não alimentar o nosso espírito, a carne fica mais forte. E o espírito só é alimentado recitando a palavra. Vamos para Mateus. Vocês abriram aí? Amém. Mateus 3. Vai falar também de João Batista, mas eu queria ler lá e ler nos dois evangelhos. Que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feita de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, dizia: raça de víbora, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostra arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer ressurgir filhos a Abraão. Até aqui só. Olha só, gente. João Batista, ele surgiu no deserto, proclamando a vinda de Jesus. E hoje eu estou aqui para vocês, falando a vinda de Jesus novamente. Ele está voltando. Então vamos se preparar, vamos se arrepender. João Batista, ele fala: se arrependam, se consertem, se santifiquem. É hora de mais santificação. Não adianta só aceitar Jesus e não se santificar. A santificação é necessária. Porque a palavra de Deus fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém. Agora está mais perto do que ontem. Jesus, ele está voltando. E ele vai buscar a sua igreja. E só vai escutar aqueles que estiver em comunhão. Aqueles que estiver escondido aonde? No esconderijo. Tem que estar no esconderijo. Tem que estar buscando. Mesmo se for 5 minutos por dia, a gente tem que ser aquele compromisso ali. Aquele compromisso de buscar Deus, aquele compromisso de estudar a palavra. Porque agora está mais perto, muito perto. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, digno de honra, de glórias, de louvores. Aleluia. Pai amado, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai, obrigada pela tua palavra, Pai, que tem nos ensinado para a gente se preparar, porque Jesus está voltando e queremos estar pronto, Pai, queremos estar atento, Pai, na volta de Jesus. Queremos ser, Senhor, prudente, Pai amado, estar atento à volta do Senhor Jesus Cristo, que está muito perto. Está mais perto do que ontem, Pai. Nos prepara, Pai amado. Nos ajuda a estar recitando a Tua palavra. Nos ajuda a se envolver mais com a Tua palavra. Nos ajuda a envolver mais com a Tua presença. Nos ajuda, Pai. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Pai amado. Que venhamos pensar nas coisas que são de cima. Que venhamos buscar mais a Tua presença, como diz a Tua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.